Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Bruna, temos aqui também a Cristiana e somos terapeutas da fala da Clínica Viva Melhor. Vamos iniciar uma série de podcasts para abordar a nossa área da terapia da fala e hoje vamos começar por desmistificar um bocadinho o que é o terapeuta da fala e os desafios que Temos diariamente. Então, o que é um terapeuta da fala? Acho que desde logo o tema o nome em si já nos está a diminuir, porque nós chamamos-nos terapeutas da fala, mas na verdade a fala é um pequenino adereço. mínimo, uma mínima área dentro da nossa abrangência, não é? O terapeuta da fala é então o responsável pela prevenção, pela avaliação, pela intervenção e pelo estudo daqui das áreas que abordam a comunicação humana, a linguagem, as disfunções a nível orais, orofaciais. Então estarmos a falar terapeutas da fala está-nos constantemente a ser diminuídos, porque a fala é realmente só aqui um pormenor na nossa intervenção. Sim, limitamos bastante a nossa intervenção e o que a população em geral tem do que fazemos, portanto, sim, é importante desmistificar isto. Sim, e dizer que diariamente nós trabalhamos pouco fala até. Sim. Atualmente chegam-nos casos das mais diversas áreas. Nós trabalhamos com linguagem, seja oral, seja escrita. Chegam-nos casos, por exemplo, de dislexia, vêm avaliados e depois precisam de uma intervenção direcionada para a componente da linguagem escrita, para a leitura escrita. E somos nós que intervimos nessa área. Chegam-nos casos, por exemplo, lá está, de voz, casos em que temos aqui alguma alteração a nível do aparelho vocal, precisamos de melhorar a nível da projeção vocal, seja uma voz profissional, seja um caso de uma doença, pronto, estão-nos a chegar muitos casos assim também, ligados provavelmente a fatores ambientais ou ao mau uso da voz neste momento. Sim, que ultimamente tem sido bastante usada, principalmente voz profissional, para cantores, professores também da televisão e por aí fora, que precisam de projetar a voz. Mais área, bem. A parte da motricidade orofacial, que é assim um palavrão, quando nós falamos, mas que muita gente nem sequer sabe o que é. A nossa área de especialidade, somos as duas especializadas nessa área. Então, o que é que trabalha esta área? Pergunto a vocês. A própria área também limita aqui um bocadinho, porque tem muita coisa que pode ser trabalhada a nível da motricidade orofacial e da deglutição, que é uma das funções que nós fazemos diariamente aqui um bocadinho sem pensar. Até. A deglutição está associada ao movimento, ao processo de engolir e muitas vezes chegam-nos casos de pessoas que se queixam que têm tosse, têm o pigarrear, engasgam-se, pronto. Tudo isto leva-nos logo a pensar, o que é que está aqui a acontecer? Exatamente. Na parte que pode ter uma patologia de base, nomeadamente neurológica, um pós-AVC, ou mesmo um mau hábito que foi criado devido a uma alteração na mordida. Ou então mesmo o normal envelhecimento. Exatamente. Muitas vezes, com o passar dos anos, não é? Vão surgindo aqui algumas questões que acabam por estar depois explicadas dentro do desenvolvimento normativo do ser humano, que acaba por haver um desgaste das funções, e neste caso a deglutição é uma das que podemos nomear aqui. Sim. Dentro desta área, tu focaste uma área, neste caso, atualmente estás aqui muito direcionado para a parte da amamentação. Exatamente, que é uma área que ainda está muito em descoberto, porque lá está, o nosso nome é tão redutor que a parte dos bebés, eles não falam, porque é que eles vão precisar de terapia da fala? Pois, aí é que entra a nossa especialidade da motricidade orofacial, exatamente porque os bebés precisam de se alimentar. E quem é que adequa esta função oral? Somos nós. Exatamente. Nomeadamente o posicionamento da língua para a alimentação. Sim. Já eu, dentro da mesma especialização, foquei-me aqui um bocadinho na parte da ortodontia. O trabalho sempre interligado e a par com os dentistas, com os ortodontistas. Chegam-nos muitas vezes casos de meninos que estão a fazer correção ortodôntica, têm uma mordida alterada, têm uma questão estética, o que seja,
mas de certeza que vai haver ali alguma questão a nível das funções orofaciais que estejam também a dificultar aqui um bocadinho o trabalho. E muitas vezes os dentistas ou os ortodontistas encaminham-nos já com alguns pontinhos que temos que terem atenção. Por exemplo, lembro-me que ultimamente os que têm chegado dizem-me logo: olha, eu acho que ele respira pela boca, ou então a língua está sempre numa posição baixa, precisamos corrigir esta postura, e ver como é que ela engole. Pronto, os próprios dentistas já estão aqui um bocadinho alerta para estas questões. E ainda bem, porque isso também leva-nos para a questão dos encaminhamentos, que às vezes têm que ser feitos previamente, antes da nossa intervenção, ou às vezes após, depende do tipo de caso. E a medicina dentária é um dos encaminhamentos. A parte da respiração oral vai-nos remeter um bocadinho para a otorinolaringologia. E em conjunto é fundamental sabermos um bocadinho do que cada um faz, que é para podermos fazer este tipo de encaminhamentos atempadamente para prevenir certas alterações que possam advir. E para chegarmos a um diagnóstico concretamente, porque muitas vezes, chega-me língua baixa, respirador oral, porquê? Exatamente. Então, precisamos ir avaliar toda a parte respiratória, perceber como é que estão as amígdalas, como é que estão as adenoides, o septo, pronto. Sim. Tudo isto pode estar a influenciar, de certa forma, a respiração daquele paciente e precisamos de ir ao foco da questão para depois poder trabalhar a consequência. Enquanto não conseguirmos, eu costumo dizer aos pais, enquanto não conseguirmos corrigir a parte orgânica, nós não vamos conseguir consciencializar e chegar ao objetivo final, que é pô-la a respirar bem, seja isso o que for, e com as estruturas orofaciais equilibradas. Por isso é que muitas vezes também dizem, mas então vai parar a terapia? Vai parar a terapia. Se nós acharmos que precisa de corrigir, por exemplo, a operação das amígdalas, das adenoides, o que é que nós vamos estar a intervir? O que é que nós vamos estudar? Já foi retirada, não é? Se há uma obstrução, se está ali a questão a dificultar, não vamos estar a ter ganhos e vamos estar a empatar, digamos assim, quando paramos a terapia, é feita a avaliação otorrino, uma intervenção, caso seja necessário, e regressa à terapia para corrigirmos o que houver ainda para corrigir. Exatamente, sim. Pronto, mais dentro das nossas áreas. Já falámos da motricidade, do dentista um bocadinho. A fluência, casos de gaguez, que também nos chegam. Eu, por acaso, não me tenho chegado muito, mas não sei. A minha, os que têm chegado são aqueles casos da disfluência infantil. Até aos 5, 6 anos, a literatura descreve como normativo que a criança tenha bloqueios, que tenha pausas, que tenha hesitações no discurso. E os pais às vezes começam a ficar logo ali alerta. Pronto, claro que tento logo tranquilizá-los com esta questão da literatura, mas fazemos uma avaliação e é possível realmente começar desde logo a prevenir aqui um bocadinho essas questões para no futuro realmente não evoluir. Depois temos casos realmente que nos chegam de gaguez, propriamente dita. Realçar que a gaguez não tem cura. Portanto, quando falamos desta gaguez de desenvolvimento, normalmente os pais ficam muito preocupados porque é na altura em que está a haver o boom da linguagem e as crianças querem dizer tudo por uma linha e a linha de pensamento começa a ficar aqui um bocadinho retorcida. E pronto, e daí nós tranquilizamos os pais que é realmente normal. No entanto, a partir de uma certa altura, de uma certa idade, é preciso perceber, avaliar e estar atento realmente aos sinais. Precisamos de uma intervenção. Lembrei-me agora, comunicação. Exatamente. Que eu digo diariamente que acho que o nosso nome devia ser terapeuta da comunicação. Verdade. Porque a base de tudo há de ser a comunicação. Claro. Há uma frase que eu decorei desde a faculdade e realmente uso constantemente quando preciso falar disto. Se eu pudesse escolher, citando agora o que o autor diz, uma das funções que eu pudesse manter fosse para perder todas, era a da comunicação, porque realmente através da comunicação eu acabo por conseguir aprender tudo o resto. Se eu não conseguir comunicar, nem perceber o que me querem comunicar, eu não vou conseguir integrar socialmente, nem evoluir, nem aprender. Pronto, e isto também é uma das grandes áreas aqui da terapia da fala, a parte da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Entramos aqui num outro mundo, porque às vezes as pessoas têm esta percepção que nós só conseguimos comunicar a nível verbal. A falar. Exatamente.
Realmente os pais às vezes chegam-nos a dizer: Cristiana, eu até o compreendo, eu até sei o que é que ele me está a pedir, ele leva-me até ao local para dizer o que é que quer, ou ele aponta. Isto é comunicar. Claro que não é o comunicar normal, é o comunicar da sociedade, porque diariamente comunicamos a falar. E pronto, então quando uma criança chega aos 3, 4 anos, o que for, só diz 2 ou 3 palavras, mamá, papá, água, e às vezes nem diz de forma inteligível. Ponto de partida, está a comunicar, está a dizer o que quer, está a mostrar necessidades, está-se a expressar. Se podemos estimular esta comunicação, podemos. Chegamos aqui à parte da comunicação aumentativa ou alternativa, em casos mais específicos. Aqui, a comunicação alternativa é realmente um desafio. Temos casos que realmente a fala não vai acontecer, não vai existir, e precisamos de chegar a uma alternativa, uma forma, aquela pessoa, aquele paciente, aquela criança consiga realmente integrar-se na sociedade, comunicar. Por isso existem os sistemas aumentativos e alternativos de comunicação. Mas isso também é pano para mangas, podemos deixar para outro episódio. Mas realmente, às vezes, em casos de doenças, sejam doenças raras, sejam síndromes, sejam doenças neurológicas, nós temos o desafio de conseguir que aquela pessoa, através de uma capacidade que tenha preservada, chegar a um meio, a um sistema de comunicação alternativo que ela possa usar diariamente e ser entendida por todos no geral. Ou pronto, por ali um bocadinho mais pequenino, realmente ainda é uma coisa que precisávamos de trabalhar mais na nossa sociedade. Sim, que seja adaptado a cada caso, porque nem tudo é linear, ou seja, pode haver uns que funcionam melhor e outros que não funcionam, portanto temos que ver aqui também o que é que falar aqui um bocadinho também depois da parte da linguagem. Exatamente. Ou da língua gestual portuguesa, que é uma questão, é uma língua, é reconhecida, mas poucas são as pessoas na sociedade que têm acesso a ela ou que a entendem ou que a utilizam diariamente, porque realmente não há formação para isso, não há encaminhamentos para isso. E isso também nos leva aqui a outra das nossas áreas, que é a surdez. Também trabalhamos com casos de surdez, seja com implantes, seja com aparelhos, também são alguns casos. Também não tenho, é que eu não tenho assim grande experiência realmente. Também não. Tenho chegado pouco. Estou sempre ali num mais fechado. Costumam haver escolas próprias preparadas para a surdez. Sim, depois os terapeutas também trabalham a par com a escola, por isso estão ali num meio mais fechado. Exato. E levam-nos também para essa área. E bem, comunicação, linguagem, leitura e escrita, fluência, voz, fala, que é, pronto, não é? Problemas de articulação, isto, lá está, vai tudo rebater à fala. Estas áreas todas estão inerentes à fala, ou seja, se alguma destas falha, vai logo comprometer a fala. Por isso é que, tecnicamente, chamamos de terapeutas da fala, mas não é só propriamente a parte da fala. Pronto, na fala, é os nossos casos mais simples que eu costumo dizer, ok, bem, é uma articulação, não sabe abrir um C, temos um sigmatismo, não sabe dizer ure, precisamos trabalhar barrimento da língua, pronto. Estes são aqueles casos mais comuns, mais diários, que chegam os típicos constantemente. De massa, chegam-nos quase que constantemente e esses são realmente assim o nosso volume maior de casos. De resto, acho que não nos falta mais nenhuma das áreas. Acho que não. Agora vamos dar um sneak peek do que vamos falar num próximo episódio. Vamos focar mais dentro destas áreas que estamos a falar. Alguns diagnósticos, algumas vertentes destas áreas. Por exemplo, vamos falar aqui com a Bruna sobre a amamentação. Sim. Noutra altura iremos provavelmente trazer a parte mais da ortodontia, desta relação e deste trabalho direto com os ortodontistas, com o otorrino, com o audiologista. E vamos ter convidados. A terapia da fala também trabalha muito junto de outras terapias, seja a psicologia, seja a fisioterapia, a osteopatia, correção de postura, terapia ocupacional, nestas questões agora da integração sensorial, tudo que é da parte oral, alterações de alimentação, seletividade alimentar, precisamos sempre aqui de um toquezinho aqui na parte de terapia. Trabalhamos muito a par com a terapia ocupacional, por isso também queremos trazer as colegas dessa área para vos falar também um bocadinho e trazer aqui para desmistificar aqui algumas questões
E alguns mitos que também possam estar inerentes na sociedade, que é muito comum. Sim. Ouvimos cada uma, não é? Às vezes estamos em sala, terminamos uma avaliação assim e eu, Bruna, sabes o que é que acabaram de dizer? Pois. E no outro dia tiveste o caso das chupetas, também é aqui uma luta constante. Sim, isso também vamos focar muito. Porque ultimamente têm aparecido muitos casos de Chupetas em idades avançadas e altera toda aqui esta parte oral e às vezes nós também temos aquela questão de usa chupeta? Não. Próxima sessão. E não usas chupeta em casa, não usas? Sim. Falamos bastante sobre as crianças, mas realmente o nosso público abrange aqui um bocadinho desde os 0 meses até aos 99 ou mais anos. Nós somos aqui muito ligadas à parte das crianças porque é realmente o nosso público maior. Exatamente por esta questão da sociedade incutir que a terapia da fala é só para ensinar a falar. E normalmente são as crianças que estão a desenvolver a fala e pronto. Mas realmente temos depois ali alguns acontecimentos, algumas doenças, a própria questão do envelhecimento, como falámos da nutrição. Precisamos mesmo de tomar consciência que estamos aqui a chegar a outros públicos, a outras faixas etárias, que os encaminhamentos nos dão a trazer muita gente. E ainda bem. Estamos cada vez mais a trabalhar em equipa. Temos que estar constantemente aqui a atualizar-nos, a estudar, a formar, porque realmente saímos aqui da faculdade com uma noção, uma base de tudo, mas é importante também esta especialização, esta chegar a diferentes áreas, atualizar, porque realmente sim, há áreas... Sim, isto é comum. Eu falo muito do exemplo da medicina. A medicina há, de facto, a medicina geral, em que o médico tem que saber a base de tudo, mas depois afunila um bocadinho aqui para as especialidades. Por exemplo, a cardiologia, a dermatologia e por aí fora. E nós, tal como já falamos, temos bastantes áreas que precisam de ser assim um bocadinho mais esmiuçadas, que é para trazer mais abordagens, melhores técnicas, para promover um melhor atendimento. E para isso também é necessário procurar o terapeuta da fala, não é? Mas que realmente saiba do assunto que realmente está à procura. Mas isto vai um bocado de encontro que temos de nos estar constantemente a atualizar e isso é ótimo, porque assim conseguimos dar parte, está melhor atendimento. Exatamente, estamos sempre a chegar às novidades. Exatamente. Pronto, acho que por hoje é tudo. Deixámos aqui o bichinho sobre várias áreas. Espero que tenham gostado. Sim, vamos voltar em breve. Vamos preparar aqui coisas e beijinho para o próximo episódio. Tchau, Deus!